Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha o portal Ponta Porã Informa. Vamos lá com o nosso boletim esportivo nesta sexta-feira, dia 27 de setembro de 2019. Já está quase findando setembro também, né? Vamos lá com as informações então. Falar de Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Tivemos muitos gols ontem, né? A noite de quinta-feira foi marcada por um empate, 3 goleadas e muitos gols, né? Em 4 jogos foram marcados 22 gols, com média superior a 5 gols por partida. Destaque para os 6-2 do Palmeiras em cima do CSA e do 6-1 do Grêmio sobre o Avaí. O Palmeiras emplacou sua 5ª vitória seguida sob o comando do técnico Mano Menezes, seguindo atrás do líder Flamengo. A diferença entre os dois é de 3 pontos, 48 a 45 pontos. O CSA segue com 19 pontos em 18º lugar. O Grêmio também goleou e emplacou sua 4ª vitória seguida, chegando aos 34 pontos em 7º lugar. Segue em alta no Brasileiro, mas de olho nas semifinais da Copa Libertadores contra o Flamengo. Por coincidência, igualou o placar mais elástico do Brasileirão, que antes era do Flamengo diante do Goiás pelos mesmos 6-1 no Maracanã, no dia 14 de julho, pela 10ª rodada. O Avaí vinha de 2 derrotas, mas segue com 16 pontos em penúltimo lugar e seriamente ameaçado pela degola. Na Arena da Baixada, o refeito, né, da conquista da Copa do Brasil, o Atlético virou em cima do Fortaleza por 4-1. O time paranaense soma 30 pontos em 9º lugar, enquanto que o Fortaleza, em baixa, ocupa a 15ª colocação, né, com 22 pontos. Fluminense e Santos em baixa, né, empatou com o Fluminense no Rio de Janeiro, e o placar foi justo. O Peixe segue em 3º lugar com 38 pontos. O Fluminense tem os mesmos 19 pontos do Cruzeiro, mas sai da zona da degola por ter uma vitória a mais, 5-4. A Raposa, portanto, termina a rodada na zona de rebaixamento, algo humilhante. E o jogo do Maracanã ficou marcado pela discussão feia com palavrões entre o meia Paulo Henrique Ganso e o técnico Oswaldo de Oliveira, que depois, né, disseram que está tudo resolvido pós-discussão. A rodada começou na quarta-feira com 4 jogos. 2 jogos foram adiados porque Corinthians e Atlético Mineiro atuaram nesse meio de semana pelas semifinais da Copa Sul-Americana. A rodada derrubou 2 técnicos, Cuca, que pediu o boné no São Paulo, e Rogério Ceni, que foi demitido do Cruzeiro, mesmo, segundo consta, tendo se oferecido para continuar sem remuneração. No final da noite, a direção do futebol de São Paulo confirmou o fato de desconhecer contratar Fernando Diniz, né, ex-Fluminense, uma aposta arriscada e que pode custar caro ao tricolor do Morumbi. Já que vai contratar alguém de risco, contrata o Rogério Ceni, que é ídolo do torcedor, conhece o clube, né, e está sem emprego também. Os resultados então: Ceará e Cruzeiro 0-0, São Paulo 0, Goiás 1, Flamengo 3, Internacional 1, Bahia 2, Botafogo 0, Palmeiras 6, CSA 2, Grêmio 6, Avaí 1, Fluminense 1, Santos 1, Atlético Paranaense 4, Fortaleza 1. Para completar a rodada, no dia 2, os jogos entre Atlético Mineiro e Vasco da Gama e Chapecoense e Corinthians. E a rodada segue, né? Neste final de semana. Amanhã já tem jogo. Flamengo joga contra o São Paulo no Maracanã, né? Mais um time que o Flamengo pega aí cambaleando e pode continuar firme na ponta, né? Tem essa oportunidade, se aproveitar o mau momento de São Paulo. O Corinthians recebe na sua arena o Vasco da Gama, depois de ser eliminado pelo Independente Del Valle na Sul-Americana, né? O jogo vai ser domingo às 10 horas da manhã. No Beira-Rio, o Internacional enfrenta o Palmeiras às 15 horas, o Santos enfrenta o CSA. O Santos enfrenta o CSA às 15 horas, o Fluminense enfrenta o Grêmio às 15 horas do Maracanã. No Independência, o Atlético Mineiro joga contra o Ceará. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense joga contra a Chapecoense. No Castelão, na segunda-feira, o Fortaleza enfrenta o Botafogo, o Avaí enfrenta o Bahia e o Goiás joga contra o Cruzeiro. São os jogos da sequência aí, né, do Campeonato Brasileiro. Ontem muitos gols. Na segunda divisão, nós já tivemos jogos na terça-feira com o Londrina perdendo para o Sport por 2-1. Botafogo e Operário de Ponta Grossa empataram em 1-1. E o Guarani ganhou do Criciúma por 1-0. Esses jogos foram realizados todos na terça-feira. E aí a rodada segue já nesta sexta-feira com
o jogo alterado, né? O Londrina joga hoje às 18h15 contra o Vila Nova no Estádio do Café, lá no Paraná. E a 25ª rodada tem ainda hoje o Brasil de Pelotas, do Bento Freitas, lá em Pelotas, enfrentando o Guarani de Campinas. Também hoje o Atlético Goianense enfrenta o Figueirense no Estádio Antônio Ascioli. Amanhã nós temos mais jogos. Criciúma enfrenta o Botafogo em Criciúma, o Coritiba no Couto Pereira enfrenta o América Mineiro. Em Campinas, a Ponte Preta joga contra o Cuiabá, o Sport enfrenta na Ilha do Retiro o Operário de Ponta Grossa, o Oeste na Arena Barueri enfrenta o Paraná Clube, o CRB em Maceió no Estádio Rei Pelé joga contra o São Bento e o líder Bragantino no Estádio Marcelo Stefani ou na Abichedid enfrenta o Vitória às 16 horas. Na Sul-Americana, mais um clube brasileiro rodou, né? Então, 2 times brasileiros estavam na semifinal, a expectativa de fazer uma final brasileira não vai sair, porque o Corinthians foi eliminado na quarta e ontem foi a vez do Atlético Mineiro. Depois de acumular 6 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e ainda acumular outro revés no confronto de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro finalmente conseguiu encerrar seu jejum de vitórias, mas mesmo assim deu adeus ao torneio continental. Ontem, no duelo de volta do mata-mata, a equipe superou o Colón da Argentina por 2-1 no Mineirão. Chegou a fazer 2-0, né? Mas caiu, tomou um gol e caiu nas penalidades por 4-3, ampliando o péssimo momento que vive nos gramados o Galo Mineiro. O time argentino havia vencido a partida de ida por 2-1 na semana passada em Santa Fé e com o triunfo de ontem se credenciou para encarar na final o Independiente del Valle do Equador, que na última quarta-feira eliminou o Corinthians com um empate por 2-2 em Quito. O confronto único que vai valer o título vai ser disputado no dia 9 de novembro em Asunción, capital do Paraguai. Eliminado nos pênaltis, o time atleticano não sabia o que era vencer uma partida no tempo normal desde o dia 27 de agosto, quando bateu La Equidad por 3-1 na Colômbia, na partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Galo fez 2-0, né? Deu esperança ao torcedor, mas acabou tomando um gol, né? E nos pênaltis perdeu por 4-3. O Colón da Argentina vai fazer a final contra o Independiente del Valle do Equador. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações aqui no portal Ponta por Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.